Meu nome é Alisson e hoje fiz 28 anos. Acordei esperando pelo menos uma mensagem da minha família. Em vez disso, encontrei algo pior no Facebook: fotos da minha família inteira em uma festa surpresa ontem à noite para minha irmã, Belly. A legenda dizia: a única que merece ser comemorada. Comentei: bolo lindo. Minha mãe respondeu: pelo menos vale a pena fazer um bolo para alguém. Sorri e respondi: aproveite enquanto pode. Antes de continuar minha história, diga-me de onde você está assistindo. Clique em curtir e se inscrever se você já se sentiu invisível na sua própria família. Acredite, o que aconteceu em seguida mostrará exatamente como retomar seu poder. O incidente do Facebook pode te chocar, mas para mim, foi apenas o episódio mais recente de uma rotina que dura a vida toda. Quando criança, nossa família tinha papéis bem definidos. Eu era o responsável, e Belly, a criança de ouro. 3 anos mais nova que eu, ela, de alguma forma, conseguia receber elogios pelos menores esforços, enquanto minhas conquistas acumulavam poeira. Ainda me lembro do meu aniversário de 10 anos. Eu tinha pedido uma festinha com meus amigos da escola, nada extravagante, apenas pizza e brincadeiras no quintal. No dia anterior, Belly decidiu que queria participar da aula de dança local. De repente, o dinheiro do meu aniversário virou a taxa de inscrição dela. Podemos comemorar no próximo fim de semana, disse minha mãe. Esse fim de semana nunca chegou. Quando nossos pais se divorciaram, eu tinha 12 anos e Belly, 9. A separação atingiu nossa família como um furacão, deixando resíduos emocionais por toda parte. Meu pai se mudou para o outro lado da cidade, prometendo visitas de fim de semana que se tornaram mensais, depois trimestrais e, por fim, apenas aparições nos feriados. Minha mãe entrou em depressão, o que me fez assumir a responsabilidade. Eu cozinhava, ajudava com a lição de casa e me certificava de que as contas estivessem em lugar de destaque no balcão para que a mamãe se lembrasse de pagá-las. Belly reagia de forma diferente. Ela se comportava mal, matando aula, batendo portas e gritando que o divórcio era, de alguma forma, minha culpa. Em vez de discipliná-la, a mamãe passava horas consolando-a, comprando presentes para compensar o nosso lar desfeito. Sua irmã é sensível, explicava a mamãe quando eu questionava a duplicidade de critérios. Você é forte, Alisson. Você consegue lidar com as coisas. Aos 16, eu tinha um GPA de 4,0, era capitão do time de debate e trabalhava nos fins de semana no supermercado local para economizar para a faculdade. Quando fui aprovado na Sociedade Nacional de Honra, minha cerimônia de posse caiu no mesmo dia do jogo de futebol da Belly no ensino fundamental. Ninguém da minha família compareceu à cerimônia. Naquela noite, eles trouxeram sorvete para casa para comemorar o gol da Belly em um jogo que perderam. Estamos muito orgulhosos de você também, Alisson, disse meu pai ao telefone quando liguei para contar sobre minha conquista. Mas você sabe que sua irmã precisa de incentivo mais do que você. A faculdade era minha fuga. Ganhei uma bolsa parcial e trabalhei em 2 empregos para cobrir o resto. Mamãe ligava semanalmente, mas as conversas sempre voltavam para o último drama da Belly. Quando Belly se formou no ensino médio com média C, deram uma festa para ela que custou mais do que todos os meus livros didáticos do primeiro semestre. Quando Belly decidiu cursar uma faculdade comunitária, fiquei genuinamente feliz por ela. Talvez um pouco de estrutura ajude a crescer, pensei. 6 meses depois, ela desistiu, alegando que era muito estressante. Naquela época, eu já havia me formado e conseguido um emprego de nível básico em uma empresa de marketing. Eu ganhava o suficiente para alugar um pequeno apartamento e começar a pagar meus empréstimos estudantis. Aí veio a ligação da Belly. Ela precisava do aluguel do primeiro e do último mês de um apartamento. Só até eu encontrar minha paixão, explicou. Contra meu bom senso, transferi o dinheiro. Mamãe ligou para me agradecer, dizendo: que bom ver você finalmente ajudando sua irmã. O que eles não sabiam era que eu continuava ajudando. Nos últimos 2 anos, tenho transferido 40% do aluguel da Belly mensalmente, não porque ela pediu, mas porque o proprietário dela me ligou quando ela estava 3 meses atrasada. Em vez de deixá-la enfrentar o despejo, configurei pagamentos automáticos. Nunca contei à minha família, e a Belly nunca admitiu. Ela ainda reclamava de mal conseguir pagar o aluguel nas reuniões familiares enquanto eu ficava em silêncio.
No Natal passado, Belly anunciou que tinha sido promovida na loja onde trabalhava meio período. Todos brindaram ao seu sucesso. Mais tarde, ouvi-a dizer à mãe que tinha sido demitida semanas antes, mas que não queria estragar o feriado. Não mencionei nada sobre o dinheiro extra que tinha enviado quando ela me mandou uma mensagem, alegando que o aquecimento poderia ser desligado. Meu aniversário de 27 anos passou com uma mensagem de texto da minha mãe: Feliz aniversário. Vou levar a Belly para fazer compras para as entrevistas de emprego dela. Te ligo mais tarde. Ela não ligou. Passei a noite sozinha, me presenteando com comida para a viagem e um filme, dizendo a mim mesma que não importava. Um mês atrás, meu pai ligou para perguntar se eu poderia contribuir para uma surpresa especial que eles estavam planejando. Ele não deu mais detalhes, apenas disse que a família estava se reunindo para algo importante. Enviei $500, presumindo que fosse para o aniversário de 60 anos da minha mãe. Até marquei na agenda para ter certeza de que estaria disponível para o que quer que eles planejassem. Agora, olhando para aquelas fotos do Facebook, percebi qual tinha sido a surpresa especial: uma festa para Belly na véspera do meu aniversário. Esta manhã, acordei às 6h30, como qualquer outro dia de trabalho. Só que não era um dia qualquer, era meu aniversário de 28 anos. Deitei na cama por mais alguns minutos, me permitindo a esperança de que hoje pudesse ser diferente. Talvez houvesse uma mensagem da mamãe ou até mesmo uma ligação do papai. No mínimo, a Belly poderia se lembrar, mesmo que fosse só porque o Facebook a lembraria. Verifiquei meu celular, 3 mensagens, uma da minha chefe me desejando feliz aniversário e avisando que tinha deixado um cartão na minha mesa, uma da minha colega de faculdade que nunca esquecia e uma do sistema automatizado do meu dentista me lembrando da limpeza da semana seguinte. Nada da família. Ainda é cedo, disse a mim mesma enquanto tomava banho e me vestia para o trabalho. Quando cheguei ao escritório, meu Instagram tinha algumas mensagens de aniversário de conhecidos. Ainda nada da minha família. Me joguei no trabalho, dizendo a mim mesma que não me importava. Afinal, eu tinha 28 anos, não 8. Aniversários não deveriam importar na minha idade. Durante o meu horário de almoço, finalmente me permiti dar uma olhada no Facebook. Foi quando as vi, 27 fotos postadas pela minha prima Ember às 23h30 da noite passada. Festa surpresa para a única e inigualável Belly. Família é tudo. Rolei a página com crescente descrença. Lá estava minha mãe, radiante de orgulho, carregando um bolo de 3 andares com a inscrição Belly, a nossa estrela escrita em uma letra elegante. Lá estava meu pai, que alegou que não poderia me visitar naquele mês devido a restrições de trabalho, com o braço em volta de Belly enquanto ela abria uma pequena caixa de joias, a expressão de choque em seu rosto enquanto ela tirava o que pareciam ser brincos de diamante. Lá estava a tia Judite, que morava a 3 estados de distância e tinha perdido minha formatura porque a viajar é muito difícil. Tio Pet e sua esposa, que eu não via há 2 anos. Até minha avó, que precisava de ajuda para caminhar, tinha feito a viagem. O local era inconfundível, a antiga casa dos meus pais, onde minha mãe ainda morava, a casa onde eu cresci, onde eu comemorava aniversários com bolos de supermercado e presentes práticos, como material escolar, a casa que eu ajudei a manter, pintando a cozinha durante um verão e consertando a torneira do banheiro que vazava durante as férias da faculdade porque não podemos pagar um encanador. À medida que eu continuava rolando a página, os detalhes se tornavam mais dolorosos. Balões na cor favorita da Belly, uma mesa cheia de presentes embrulhados, uma faixa com os dizeres "Estamos muito orgulhosos de você" pendurada na lareira, onde meus prêmios acadêmicos costumavam ficar expostos antes de serem transferidos para uma gaveta para organizar. A última foto mostrava a Belly ao lado da mamãe, ambas segurando taças de champanhe. A legenda dizia: "Celebrando a única que merece. Muito orgulho da nossa menina por conseguir a entrevista de emprego dos sonhos. #família orgulhosa #melhor filha." A data e hora eram 23h58, 2 minutos antes do meu aniversário começar oficialmente. Deixei o celular de lado, esquecendo o sanduíche. Meu colega de trabalho notou minha expressão e perguntou se estava tudo bem. Assenti e forcei um sorriso, pedindo licença para ir ao banheiro, onde joguei água fria no rosto e respirei fundo. Não era só porque eles tinham esquecido meu aniversário.
Eles tinham escolhido comemorar a Belle na noite anterior com uma entrevista de emprego, nem mesmo um emprego, apenas uma entrevista, depois que ajudei a planejar o elaborado aniversário de 25 anos da Belle no ano passado, combinando com parentes e arrecadando dinheiro para o presente dela, uma viagem de fim de semana para Nashville que ela vinha insinuando há meses. Voltei para minha mesa e terminei meu dia de trabalho no piloto automático. Minha chefe apareceu com um cupcake e o cartão prometido, assinado pela equipe. Agradeci com sinceridade pela pequena gentileza que, de repente, significava mais do que ela imaginava. Naquela noite, comprei comida tailandesa no caminho para casa, um pequeno presente de aniversário para mim. Meu apartamento estava silencioso quando entrei, exatamente como o havia deixado naquela manhã. Nenhuma visita surpresa, nenhum cartão pelo correio. Comi meu pad thai direto da embalagem enquanto olhava as fotos do Facebook novamente, sem conseguir me conter e rolar a tela mais uma vez. O bolo devia ter custado uns $200 naquela confeitaria que minha mãe sempre dizia ser caro demais. Reconheci a caixa de joias da loja de luxo do shopping. O champanhe era da marca que meu pai guardava para ocasiões especiais. E ali, no fundo de uma das fotos, quase invisível, mas inconfundível, uma sacola de presente da loja de tecnologia com a ponta de uma caixa de laptop aparecendo, o mesmo laptop que eu havia mencionado querer quando meu atual começou a dar sinais de idade, o mesmo modelo que eu havia pesquisado por meses, esperando uma promoção ou um bônus do trabalho para justificar o gasto. Deixei a comida de lado, sem mais fome, a magnitude da traição me envolvendo como um cobertor pesado. Não foi negligência. Não foi esquecimento. Foi deliberado. E amanhã, eles provavelmente se lembrariam. Haveria mensagens atrasadas, talvez até uma ligação superficial. Mamãe poderia se oferecer para me levar para almoçar no próximo fim de semana se Belle não precisasse de algo. Papai poderia enviar seu vale-presente padrão com uma mensagem genérica. Eles esperariam que eu aceitasse essas migalhas com gratidão, como sempre fiz. Mas algo havia mudado dentro de mim. Enquanto eu estava sentada sozinha no meu apartamento no meu aniversário de 28 anos, percebi que estava cansada de aceitar migalhas. Fiquei olhando para o meu celular por quase 20 minutos, rascunhando e apagando possíveis comentários. Os comentários raivosos pareciam reveladores demais, expondo uma ferida que eu havia passado anos fingindo que não existia. As opções passivo-agressivas pareciam infantis. As respostas tristes e honestas só me fariam parecer patética. Finalmente, decidi por algo simples: bolo lindo. Neutro, poderia ser interpretado como sincero. Só eu saberia a dor por trás dessas duas palavras. Cliquei em enviar e deixei meu celular de lado, dizendo a mim mesma que não verificaria as respostas. Menos de 5 minutos depois, eu estava atualizando a página. A primeira resposta veio da minha tia: estava delicioso. A Belle merece o melhor. Depois, da minha prima: sentimos sua falta, mas foi uma noite perfeita para a Belle perfeita. Percebi que nenhuma delas mencionou meu aniversário nem perguntou por que eu não tinha sido convidada. Fiquei ao mesmo tempo magoada e sem surpresa. Então veio o comentário da minha mãe, aquele que finalmente romperia a barreira: pelo menos alguém merece assar bolos para alguém. Fiquei olhando para aquelas palavras, lendo-as repetidamente. 6 palavras que confirmaram o que eu havia sentido a vida toda. Aos olhos da minha mãe, eu não valia o esforço, não valia a pena comemorar, não valia a pena amar como ela amava Belle. Os comentários continuaram. Meu tio adicionou um emoji de risada. Um amigo da família que eu não via há anos escreveu: sua irmã é uma estrela. Outro primo marcou a Belle, perguntando quando ela ficaria sabendo da vaga. Então a própria Belle respondeu ao meu comentário: desculpa, mana, acho que a mamãe me ama mais. Risos. Quem sabe ano que vem você também tenha algo para comemorar. A crueldade casual roubou meu fôlego, o risos como se suas palavras não fossem uma faca se contorcendo em uma ferida já aberta, a insinuação de que eu não tinha nada na vida que valesse a pena comemorar, apesar do meu diploma, do meu emprego, da minha autossuficiência, apesar de tê-la apoiado silenciosamente por anos. Meus dedos pairavam sobre o teclado. Este era o momento em que eu normalmente engolia a mágoa, inventava uma desculpa para o comportamento deles, ria para manter a paz. Não hoje. Digitei: aproveite enquanto pode. 4 palavras.
Simples, um pouco enigmáticas, mas eu sabia o que significavam, mesmo que minha família interpretasse como um comentário mesquinho de uma irmã ciumenta. Em poucos minutos, meu telefone tocou. Era minha prima Amber, a mesma que havia postado as fotos, a única que pareceu perceber que a troca de mensagens poderia indicar problemas mais profundos. Oi, Alison, feliz aniversário, ela disse quando atendi. Você se lembrou? Respondi, sem conseguir disfarçar a surpresa na voz. Claro que sim. Escuta, sobre ontem à noite. Que pena que você não estava lá. Por que teve festa ontem à noite? Perguntei. Amber hesitou. Sua mãe disse que a Belle precisava de um reforço na confiança antes da entrevista importante. Disse que deveríamos mostrar a ela o quanto a família a apoia. Outra pausa. Eu perguntei sobre você. Sua mãe disse que você andava ocupada demais com o trabalho para ir a eventos familiares ultimamente. A mentira doeu. Eu não era convidada para um evento familiar havia meses, apesar de perguntar sempre quando poderíamos nos encontrar. Mandei dinheiro para esta festa, eu disse baixinho. Papai disse que era uma surpresa especial que a família estava planejando. Pensei que fosse para o aniversário da mamãe no mês que vem. Meu Deus, Alison, eu não fazia ideia, Amber parecia genuinamente chateada. Isso é realmente uma loucura. Depois que desligamos, recebi uma mensagem do meu pai: Feliz aniversário, criança. Desculpe por não poder ligar hoje. Vou levar a Belle para comprar roupas para a entrevista. Jantar em breve. Nenhuma menção à festa. Nenhum aviso de que ele esteve na cidade e não me contatou. Apenas mais uma promessa quebrada de em breve em que nunca se concretizaria. Coloquei meu celular virado para baixo na mesa de centro e finalmente me permiti chorar, não lágrimas delicadas, mas soluços feios e de fazer tremer o corpo, que se acumulavam há 28 anos. Chorei pela menininha cujo dinheiro de aniversário foi para as aulas de dança da irmã, pela adolescente que comemorou suas conquistas sozinha, pela adulta que continuou doando para uma família que tirava e nunca retribuía. Quando as lágrimas finalmente pararam, eu me senti vazia, mas estranhamente lúcida, como se uma febre tivesse passado. Lembrei-me de momentos semelhantes ao longo da minha vida, a humilhação pública nas reuniões de família, quando minha mãe nos comparava, porque você não consegue ser mais parecida com sua irmã, no jantar de Natal, quando eu mencionava o estresse do trabalho, é mais divertido estar perto da Belle, quando eu perguntava por que não tinha sido convidada para um dia de praia em família, sua irmã só precisa de mais apoio do que você. O refrão constante sempre que eu questionava o desequilíbrio, eu tinha passado a vida aceitando essas explicações, internalizando a mensagem de que as necessidades da Belle sempre seriam mais importantes do que as minhas, que meu papel era dar, compreender, perdoar, ser a pessoa responsável que não precisava de atenção ou cuidado. Peguei meu celular e relembrei a conversa, aquelas 6 palavras da minha mãe: pelo menos alguém vale a pena cozinhar para alguém. Algo dentro de mim se endureceu e se transformou em determinação. Eu estava farta de ser a compreensiva, farta de ser a responsável que não recebia nada em troca, farta de ser invisível. Aproveite enquanto pode. Não era mais apenas um comentário. Era uma promessa. Sentado de pernas cruzadas no sofá, cercado pelos restos do meu solitário jantar de aniversário, peguei meu laptop e abri uma planilha que vinha mantendo há anos, cada transferência para a Belle, cada conta que paguei, cada empréstimo que nunca mais foi mencionado, 2 anos de complementos de aluguel, 6 meses de contas quando ela alegou que sua colega de quarto havia se mudado inesperadamente, 3 prestações de carro quando ela disse que poderia perder o veículo, o depósito de segurança do seu apartamento atual que eu havia coberto integralmente. O total me fez estremecer, $17.842 em 3 anos. Dinheiro que eu poderia ter usado para pagar meus empréstimos estudantis mais rápido, dinheiro que poderia ter sido usado para dar entrada em um apartamento em vez do meu pequeno apartamento alugado, dinheiro que desapareceu no buraco negro da irresponsabilidade de Belle enquanto ela continuava a ser celebrada como o tesouro da família. Abri meu e-mail e encontrei mensagens da Belle que eu tinha salvo: só preciso de uma ajudinha este mês. As coisas estão difíceis no trabalho. Prometo que te pago de volta quando meu cheque de comissão chegar. Não conte para a mamãe e o papai. Eles vão ficar preocupados. Então, encontrei e-mails do trabalho dela, encaminhados para mim quando a ajudei a configurar sua conta de e-mail profissional,
e-mails que ela não sabia que eu podia ver, avisos sobre atrasos, preocupações com sua atitude com os clientes e, finalmente, um aviso de demissão de 3 meses atrás, alegando desempenho inconsistente e falta de confiabilidade. 3 meses. Ela estava desempregada havia 3 meses enquanto contava à família que havia sido promovida, enquanto eu continuava transferindo dinheiro para o que eu pensava ser um aluguel complementar, enquanto meus pais planejavam uma festa para comemorar sua entrevista de emprego fictícia. Verifiquei meu extrato bancário. A próxima transferência automática para o proprietário da Belle estava marcada para o primeiro dia de cada mês, $800, diretamente para a administradora de imóveis, porque Belle havia provado que não era confiável para usar o dinheiro para o fim a que se destinava. Continuei procurando. Uma busca rápida no meu e-mail encontrou as informações de contato do proprietário dela, o Sr. Patterson. Eu havia falado com ele quando Belle enfrentou o despejo pela primeira vez, para acertar o acordo que a manteve alojada. Eu tinha o número de telefone e o e-mail dele salvos. Também encontrei outra coisa, um aviso da empresa de serviços públicos que havia sido enviado acidentalmente para o meu e-mail em vez do da Belle, avisando sobre o corte de energia por falta de pagamento. O saldo devedor era superior a $600, apesar do dinheiro que eu havia enviado especificamente para as contas de serviços públicos no mês anterior. As peças se encaixaram com uma clareza repugnante. Belle não estava usando meu dinheiro para aluguel e contas. Ela o estava gastando em outro lugar enquanto deixava as contas se acumularem, sabendo que eu interviria antes que o desastre acontecesse. Ela havia sido demitida do emprego, mas continuou com a farsa, provavelmente vivendo da minha ajuda financeira enquanto buscava atenção e compaixão dos nossos pais. E meus pais permitiram isso, celebrando suas mentiras enquanto ignoravam minhas realizações genuínas. A festa surpresa foi apenas o exemplo mais recente e doloroso de um padrão que durou a vida toda. Respirei fundo e tomei 3 decisões. Primeiro, entrei na minha conta bancária e cancelei a transferência automática para o proprietário da Belle. O próximo pagamento seria processado em 5 dias. Agora, isso não aconteceria. Segundo, escrevi um e-mail para o Sr. Patterson. Prezado Sr. Patterson, estou escrevendo para informá-lo de que não farei mais pagamentos do aluguel da Belle Turner a partir de agora. Nos últimos 2 anos, tenho fornecido assistência financeira sem que ela tome medidas para se tornar autossuficiente. Este acordo está encerrado. Por favor, direcione todas as comunicações futuras sobre pagamento diretamente para Belle. Entendo que isso pode causar inconvenientes, mas acredito que é necessário que todas as partes envolvidas avancem adequadamente. Atenciosamente, Alison Turner. Cliquei em enviar antes que pudesse reconsiderar. A terceira decisão foi a mais difícil. Reuni todas as evidências, extratos bancários mostrando minhas transferências, e-mails revelando a demissão de Belle, o aviso de corte de energia, fotos da festa surpresa, as capturas de tela dos comentários do Facebook. Compilei tudo em um único documento, prova clara e irrefutável tanto da mentira de Belle quanto do tratamento que minha família me deu. Redigi um segundo e-mail endereçado aos meus pais, com cópia para Belle, mãe, pai e Belle. Durante anos, apoiei esta família emocional e financeiramente sem reconhecimento ou apreço. Permaneci em silêncio enquanto vocês celebravam Belle, ignorando minhas conquistas e meu aniversário. Transferi milhares de dólares para manter Belle alojada e confortável enquanto ela mentia sobre sua situação profissional e financeira. Isso termina agora. Cancelei todo o apoio financeiro a Belle com efeito imediato. Informei o proprietário dela sobre essa mudança. Os documentos anexos fornecem evidências tanto das minhas contribuições quanto das declarações falsas de Belle. Estou me afastando dessa dinâmica para me concentrar no meu próprio bem-estar. Por favor, respeitem esta decisão, Alison. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Isso mudaria tudo. Haveria raiva, negação, culpa. Eles me chamariam de egoísta, cruel, invejoso. Eles distorceriam a narrativa para me fazer de vilã. Mas, pela primeira vez na vida, eu não me importava com o que eles pensavam. Apertei enviar. Fechei meu laptop e desliguei meu telefone. Seja qual for a consequência, ela não me alcançaria esta noite. Esta noite, eu dormiria sabendo que finalmente havia me defendido. Amanhã, eu começaria minha vida livre do fardo de ser o capacho da família. Enquanto me preparava para dormir, senti algo inesperado, alívio.
O peso do ressentimento e da obrigação havia desaparecido, substituído por uma sensação de possibilidade. Meu 28º ano seria diferente de todos os anteriores. Seria meu. O primeiro dia após o envio dos e-mails passou em um silêncio estranho. Mantive o celular desligado durante a noite e o dia de trabalho seguinte, concentrando-me em uma apresentação que vinha preparando há semanas. Meus colegas comentaram sobre meu foco e energia incomuns. Você parece diferente hoje, meu chefe comentou com aprovação. Eu estava diferente. Pela primeira vez em anos, minha atenção não estava dividida entre minha vida e as crises de Belly. Eu me sentia mais leve, mais lúcida. Naquela noite, finalmente liguei meu celular novamente. Ele imediatamente começou a vibrar com notificações: 12 chamadas perdidas da minha mãe, 8 da Belly, 3 do meu pai, 37 mensagens de texto, 15 e-mails. Ignorei todas, preparei o jantar e assisti a um filme que eu queria muito ver. Dormi melhor do que em meses. O segundo dia trouxe mais ligações e mensagens, cada vez mais urgentes. Filtrei meus e-mails para enviar as comunicações da família para uma pasta separada, que eu verificaria quando me sentisse pronta. Bloqueei os números deles temporariamente, precisando de espaço para fortalecer minha determinação. No terceiro dia, uma entrega chegou ao meu apartamento, flores da minha prima Ember com um cartão dizendo: "Feliz aniversário atrasado. Você também merece ser comemorado." Foi o primeiro reconhecimento de aniversário da família que me fez sorrir em anos. O quarto dia marcou o início da verdadeira tempestade. Sem minha transferência mensal, Belly agora enfrentava a realidade do pagamento integral do aluguel. Sua primeira mensagem chegou pelo celular de uma amiga em comum: "Que diabos, Alison?" O proprietário ligou para falar do aluguel. "Você sabe que eu não posso pagar o valor total. Seja qual for o seu problema, não desconte em mim. Resolva isso agora." Não respondi. No sexto dia, minha mãe começou a deixar mensagens de voz no telefone principal do prédio: "Alison Marie Turner, esse comportamento infantil acaba agora. Sua irmã está em prantos. Você colocou a moradia dela em risco por causa de quê? Ciúmes de aniversário? Eu te criei melhor do que isso. Me ligue imediatamente." Salvei a mensagem, mas não retornei a ligação. O oitavo dia trouxe o primeiro contato do meu pai, um e-mail com o assunto: "Vamos conversar sobre isso racionalmente. Alison, entendo que você esteja chateada com a festa. Deveríamos ter sido mais atenciosos com o momento, mas cortar o financiamento da sua irmã sem aviso prévio é uma reação extrema. Belly sempre foi mais frágil do que você. Você sabe disso. Ela precisa do nosso apoio enquanto se recupera. Sua mãe está fora de si de preocupação. Por favor, me ligue para que possamos discutir um acordo." "Pai", respondi brevemente, "isso não é sobre uma festa. É sobre anos de desequilíbrio e decepção. Belly está desempregada há 3 meses, fingindo o contrário. Ela tem usado indevidamente o dinheiro que enviei para o essencial. Aos 25 anos, ela precisa enfrentar as consequências de suas escolhas. Não estou discutindo um acordo que envolva eu continuar a ajudá-la. Alison." No 10º dia, a situação se agravou. Vários familiares foram convocados para entrar em contato comigo, cada um com uma abordagem diferente. Tia Judith ligou para o meu local de trabalho, o que me obrigou a ter uma conversa desconfortável com a recepcionista sobre não aceitar ligações pessoais. Tio Pat enviou um longo e-mail sobre lealdade familiar e como o sangue é mais forte que a água. Até minha avó deixou uma mensagem de voz trêmula dizendo o quanto estava decepcionada com o meu comportamento. As mensagens de Belly tornaram-se cada vez mais desesperadas. O proprietário disse que tenho 5 dias antes do início do processo de despejo. Você vai mesmo deixar sua própria irmã ficar sem teto? Que tipo de monstro você se tornou? 1 hora depois, ela respondeu: "Desculpe pelos comentários no Facebook, ok? Foi só uma brincadeira. Você sempre leva tudo tão a sério. Por favor, envie o dinheiro só mais uma vez, e podemos conversar sobre como reduzi-lo gradualmente." Quando esses apelos fracassaram, o tom mudou: "Mamãe e papai sabem de tudo agora. Como você andou espionando meus e-mails? Como você me preparou para o fracasso? Todos podem ver a inveja que você sempre teve de mim.
Boa sorte para ser bem-vinda a esta família novamente. Mantive o silêncio, embora cada mensagem testasse minha determinação. A antiga Alison teria sucumbido, se desculpado, enviado dinheiro para manter a paz. A nova Alison reconheceu essas táticas pelo que eram: manipulação para restaurar o status quo. No 11º dia, minha mãe enviou sua ameaça mais direta até então: você tem 24 horas para retomar o apoio financeiro à sua irmã e se desculpar por essa interrupção, ou enfrentará consequências. Não me teste com isso, Alison. A imprecisão da palavra consequências talvez tenha me aterrorizado um dia. Agora, só confirmava que eu estava tomando a decisão certa. Naquele mesmo dia, o namorado da Belle, Dylan, que eu havia encontrado exatamente 2 vezes, enviou uma mensagem confusa me acusando de destruir a saúde mental da Belle e de sempre tentar sabotar a felicidade dela porque você tem inveja do quanto todos a amam. Bloqueei o número dele e de vários outros, criando um pequeno círculo de paz ao meu redor. Concentrei-me no trabalho, aceitei um convite para jantar de colegas que eu havia recusado muitas vezes no passado devido a obrigações familiares e até marquei uma consulta com um terapeuta, algo que eu havia considerado por anos, mas nunca priorizei. O momento positivo inesperado veio quando Amber ligou para saber como eu estava. Vi o e-mail que você enviou com todas as evidências, disse ela. Eu não fazia ideia de que você estava apoiando financeiramente a Belle esse tempo todo. Ninguém fazia, respondi. Era esse o ponto. Bem, se vale a pena, acho que você está fazendo a coisa certa, disse Amber. Já era hora de alguém nesta família se levantar contra a adoração a Belle, e sinto muito pelo seu aniversário. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando sua mãe insistiu que você não pudesse vir à festa. O apoio dela significou mais do que eu conseguia expressar, um lembrete de que talvez nem todos na minha família fizessem parte da dinâmica tóxica da qual eu havia escapado. Ao amanhecer do 12º dia, eu sabia que a verdadeira explosão estava chegando. O aluguel da Belle estava oficialmente atrasado e o proprietário tomaria decisões sobre os próximos passos. Fui trabalhar preparada para a tempestade, mas de alguma forma me sentindo mais centrada e calma do que em anos. A ligação chegou às 14h17. Eu estava em reunião quando meu telefone acendeu com o nome da Belle. Recusei a ligação e continuei minha apresentação. 2 minutos depois, ele tocou repetidamente. Na 5ª ligação consecutiva, meu chefe acenou para que eu saísse e cuidasse de qualquer emergência que estivesse ocorrendo. No corredor, finalmente respondi: o quê, Belle? O grito foi tão alto que precisei afastar o telefone do ouvido. O senhorio acabou de ligar. Ele está iniciando o processo de despejo. Resolva isso agora mesmo. Não posso resolver isso, Belle, eu disse, mantendo a voz calma e profissional. Isso é consequência das suas escolhas. Minhas escolhas. Você escolheu parar de pagar sem avisar. Você escolheu arruinar a minha vida porque está com ciúmes de uma festa idiota. Você está mentindo sobre estar empregada há 3 meses, respondi. Você tem usado indevidamente o dinheiro que enviei para as contas de serviços públicos. Essas foram suas escolhas. E daí? Você ganha bastante dinheiro. Você não tem vida própria, então com o que mais gastaria? A crueldade casual ainda tinha o poder de me magoar, mas não de me destruir. Adeus, Belle. Sugiro que você comece a fazer as malas ou encontre um jeito de pagar o aluguel. Encerrei a ligação enquanto ela gritava e voltei para minha reunião. 10 minutos depois, meu celular começou a vibrar sem parar com notificações. Nosso grupo de bate-papo familiar, inativo há meses, exceto pelos anúncios da Belle, explodiu. Mãe, Alison, atenda o telefone imediatamente. Pai, isso já foi longe demais. Ligue para sua irmã. Tia Judite, não acredito que você fez isso com o seu próprio sangue. Tio Pat, seu avô ficaria envergonhado. E assim por diante, um coro de indignação e condenação. Silenciei o bate-papo e me concentrei em terminar meu dia de trabalho. Às 16h30, a recepcionista ligou para o meu ramal: Alison, sua mãe está no saguão. Ela parece chateada. A segurança está perguntando se eles devem acompanhá-la até a saída. Meu coração disparou, mas respirei fundo. Diga a eles que já desço. No saguão, minha mãe andava de um lado para o outro, o rosto vermelho de raiva. Quando me viu, apontou um dedo trêmulo.
Você, como ousa humilhar nossa família desse jeito? O segurança me olhou com um olhar interrogativo. Sorri para ele. Tudo bem, Frank. Esta é minha mãe. Vamos sair um instante. Do lado de fora do prédio, virei-me para encará-la. Mãe, estou no trabalho. Isso é inapropriado. Inapropriado. Sabe o que é inapropriado? Enviar informações financeiras privadas para a família inteira. Fazer sua irmã ficar em má situação para se sentir importante. Ela pode perder o apartamento. Mãe, eu disse baixinho, Belly perdeu o emprego há 3 meses e não contou a ninguém. Ela tem mentido para todos nós. Ela estava tentando encontrar o momento certo para nos contar. Ela não queria nos preocupar. Ela não teve problema em me preocupar quando precisava de dinheiro, apontei. Ela não teve problema em aceitar minha ajuda enquanto zombava de mim publicamente. Isso foi só brincadeira. Você sempre foi muito sensível. Um colega passou por nós, nos olhando com curiosidade. Mantive minha postura profissional. Não posso fazer isso aqui. Se quiser ter uma conversa civilizada, podemos marcar um horário para conversar. Ah, agora você quer conversar depois de soltar essa bomba em todo mundo? Sua irmã está tendo um ataque de pânico. Seu pai teve que sair mais cedo do trabalho. Tudo porque você não aguentou não ser o centro das atenções, pelo menos uma vez. A ironia da declaração dela foi tão profunda que quase ri. Mãe, quando foi que eu fui o centro das atenções nesta família? Ela dispensou a informação com um aceno de mão. Você vem comigo agora mesmo para pedir desculpas à sua irmã e restabelecer os pagamentos. Não, não vou. A simples recusa pareceu chocá-la mais do que qualquer outra coisa. No mundo dela, eu sempre acabava cedendo. Como? Eu disse que não. Vou voltar ao trabalho agora. Sugiro que você vá embora antes que a segurança fique preocupada de novo. Virei-me para ir embora, mas ela agarrou meu braço. Se você se afastar desta família agora, não espere ser bem-vinda de volta. Olhei para a mão dela em meu braço e depois para os seus olhos. Isso parece uma ameaça, mãe. É a realidade. Família apoia família. Engraçado, eu disse, retirando delicadamente a mão dela. Eu apoio esta família financeira e emocionalmente há anos. Onde estava esse lema Família apoia família no meu aniversário? Ela não tinha resposta para isso. Voltei para o prédio, acenando com a cabeça para Frank, o segurança, enquanto passava. Minhas mãos tremiam, mas minha determinação estava intacta. Naquela noite, chegou o verdadeiro confronto. Eu tinha acabado de me acomodar para jantar quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, pude ver Belly, minha mãe e meu pai, todos parados no corredor. Pensei em não atender, mas decidi que era melhor encarar a situação de frente. Abri a porta, mas bloqueei a entrada. Sim? Belly insistiu. Você precisa resolver isso agora. O proprietário disse que tenho 3 dias para pagar ou vou embora. Então sugiro que comece a fazer as malas, respondi. Meu pai interveio, sempre o mediador. Alison, por favor, deixe-nos entrar e discutir isso racionalmente. Hesitei e depois me afastei. Eles entraram em fila, Belly imediatamente se jogando dramaticamente no meu sofá, minha mãe empoleirada, tensa, em uma poltrona, meu pai parado, sem jeito, perto da janela. Lindo lugar, comentou meu pai, olhando ao redor. Acho que não venho aqui desde que você se mudou. 2 anos atrás, confirmei. Seguiu-se um silêncio desconfortável. Não ofereci bebidas nem conversei sobre amenidades. Finalmente, minha mãe falou, Alison, essa vingança contra sua irmã já foi longe demais. Você já deixou claro seu ponto de vista. Agora é hora de ser uma pessoa melhor e ajudar sua família. Isso não é uma vingança, eu disse. Estou interrompendo uma dinâmica doentia que já dura há muito tempo. Deixando sua irmã sem teto? Belly interrompeu com um soluço. Você não estaria enfrentando o despejo se tivesse sido honesta sobre a perda do seu emprego e feito um acordo com o seu senhorio, apontei. Ou se tivesse usado o dinheiro que enviei para o fim a que se destinava, em vez de usá-lo para qualquer finalidade. Eu tive despesas, protestou Belly.
Tipo o quê? A bolsa de grife sobre a qual você postou no mês passado? A viagem de fim de semana para Miami com o Dylan? Meu pai pareceu confuso. Belly, você disse que ainda estava empregada. Quando perdeu o emprego? Belly me lançou um olhar venenoso. É complicado, pai. Eles reduziram meu horário e depois me dispensaram. Mas estou fazendo entrevistas há 3 meses, acrescentou. Sem resultados, perguntei. O mercado de trabalho está difícil agora, ela retrucou. Principalmente depois de você ter sido demitida por atrasos crônicos e má postura, acrescentei, abrindo o e-mail de demissão no meu celular. Você gostaria que eu lesse isso para todo mundo? Minha mãe interveio. Pare de atacar sua irmã. É exatamente esse o problema, Alison. Você sempre teve ciúmes da Belly, sempre tentando fazer com que ela ficasse mal para se dar bem. Mãe, eu disse baixinho, eu pago 40% do aluguel da Belly há 2 anos. Tenho coberto as contas dela quando ela alega que não tem condições de pagar. Enviei dinheiro para o carro, para contas médicas, para emergências atrás de emergências, tudo isso enquanto você e o papai a comemoravam e me ignoravam, inclusive dando uma festa surpresa para ela na véspera do meu aniversário com o dinheiro que eu contribuí. Não sabíamos que era seu aniversário, disse meu pai, com a voz fraca. Você esqueceu o aniversário da sua filha? Perguntei, olhando-o diretamente nos olhos. Ele teve a delicadeza de parecer envergonhado. As coisas têm sido agitadas. São sempre agitadas quando se trata de mim, eu disse. Mas nunca agitadas demais para Belly. É porque a Belly precisa mais da gente, exclamou minha mãe. Você sempre foi independente, sempre cuidou das coisas sozinha. Porque eu tinha que cuidar, respondi. Porque ninguém ia cuidar das coisas por mim. Então isso é um castigo? Perguntou a Belly. Você está me castigando porque a mamãe e o papai me amam mais. A sala ficou em silêncio, a verdade exposta nas palavras descuidadas de Belly. Isso não é um castigo, eu disse depois de um momento. Estou me priorizando pela primeira vez. Estou me recusando a continuar apoiando alguém que me aceita sem consideração, que zomba de mim publicamente, que mente sobre sua situação. O que você quer? Minha mãe perguntou. Um pedido de desculpas. Tudo bem, pedimos desculpas por termos esquecido seu aniversário. Pedimos desculpas pelo horário da festa, mas essa resposta é completamente desproporcional. Não quero um pedido de desculpas, eu disse. Quero mudança. Quero o reconhecimento do padrão que dominou nossa família por décadas. Quero que a Belly assuma a responsabilidade pela própria vida e quero me concentrar na minha. Deixando sua irmã sem teto? Perguntou meu pai. A Belly tem opções, apontei. Ela pode conseguir um emprego, qualquer emprego, para pagar o aluguel enquanto procura algo melhor. Ela pode encontrar uma colega de quarto. Ela pode voltar a morar com a mamãe. Ela pode morar em um lugar mais acessível. Tudo isso parece horrível, lamentou-se Belly. Bem-vindo à vida adulta, respondi. A vida que eu tenho vivido enquanto subsidiava a sua adolescência prolongada. Minha mãe se levantou abruptamente. Isso não está nos levando a lugar nenhum. Eis o que vai acontecer: você vai restabelecer os pagamentos ao proprietário, pelo menos até que Belly encontre um emprego estável. Em troca, faremos mais esforços para reconhecer suas contribuições. A condescendência em seu tom foi a gota d'água. Não, eu disse simplesmente, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: vou continuar vivendo minha vida livre de obrigações financeiras com Belly. E, por acaso, essa vida pode mudar significativamente em breve. 3 pares de olhos fixos em mim. O que isso significa? Perguntou meu pai. Me ofereceram um cargo no nosso escritório em Chicago, eu disse, revelando uma informação que eu guardava há semanas. Uma promoção significativa com auxílio mudança. Eu aceitei. Chicago, repetiu minha mãe. Você não pode se mudar para Chicago. Quem vai ajudar com os assuntos familiares aqui? É exatamente isso que eu quero dizer, eu disse. Nunca fui vista como filha ou irmã nesta família. Fui vista como um recurso, um plano B, uma rede de segurança. Bem, a rede de segurança está sendo dobrada e guardada.
Você realmente abandonaria sua família? Perguntou Belly, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois de tudo que fizemos por você? A pergunta era tão absurda que eu ri alto. O que exatamente qualquer um de vocês fez por mim, Belly? Diga uma coisa. Ela abriu a boca, depois fechou-a novamente, olhando para nossos pais em busca de ajuda. Meu pai pigarreou. Alison, eu entendo que você esteja magoada, e talvez tenhamos esquecido certas coisas, mas cortar relações com sua irmã e nos mudar para o outro lado do país parece extremo. Não é extremo, retruquei. É saudável. É necessário para todos nós. Se você fizer isso, disse minha mãe, com a voz carregada de raiva, não espere nosso apoio. Eu nunca tive seu apoio, respondi. Esse é o ponto. A verdade pairava no ar entre nós. Minha mãe pegou sua bolsa, um sinal de que a conversa havia terminado. Vamos lá, Belly. Nós resolveremos isso sozinhas, como sempre. Belly se levantou, com o rímel manchando suas bochechas. Por um momento, vi um lampejo de algo além das lágrimas e da birra, medo real de enfrentar as consequências sem mim como apoio. Ellie, disse ela, usando o apelido de infância que ela sabia que eu tinha uma queda, não posso perder meu apartamento. Por favor, farei melhor. Arranjo um emprego amanhã. Pago tudo de volta para você. Já ouvi essas promessas antes, eu disse, sem ser rude. Mas desta vez, você precisará provar com ações, não com palavras. Você realmente não vai me ajudar. A compreensão finalmente pareceu se concretizar. Estou te ajudando, eu disse, só que não do jeito que você quer. Meu pai ficou parado enquanto minha mãe saía furiosa, Belly a seguindo. Alison, disse-lhe baixinho, eu nunca percebi a extensão do que você tem feito pela sua irmã. Ninguém percebeu, respondi. Era assim que Belly queria. Ele assentiu lentamente. A festa foi mal planejada. Eu deveria ter me lembrado do seu aniversário. Sim, deveria. Chicago, hein? Disse-lhe depois de um instante. Essa é uma grande mudança. Uma mudança necessária. Ele parecia estar lutando contra alguma coisa. Finalmente, disse, eu não tenho sido um bom pai para você, não é? O simples reconhecimento depois de anos de desequilíbrio trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Não, eu disse honestamente, você não se lembrou. Ele assentiu novamente, aceitando a verdade sem discutir. Sinto muito por isso. De verdade. Ao sair, ele se virou uma última vez. Quando você parte para Chicago? 3 semanas, respondi. Talvez pudéssemos almoçar antes. Só nós dois. Não concordei imediatamente, mas também não recusei. Vou pensar no assunto. Depois que eles foram embora, sentei-me no silêncio do meu apartamento, processando o que tinha acabado de acontecer. Pela primeira vez na vida, eu me mantive firme contra toda a força das expectativas e da manipulação da minha família. Eu havia declarado a minha verdade e me mantido firme. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Belly, eu te odeio por fazer isso comigo. 5 minutos depois, outra mensagem chegou, eu não sei como fazer isso sem você. A segunda mensagem foi mais honesta do que qualquer coisa que ela havia dito em anos. Foi o primeiro passo para ela crescer e encarar a realidade. Foi doloroso, mas necessário. Não respondi a nenhuma das mensagens. Algumas jornadas tinham que ser trilhadas sozinha. 6 meses depois, eu estava na janela do meu apartamento em Chicago, observando a neve cair sobre o horizonte da cidade. A vista ainda me tirava o fôlego às vezes, um lembrete constante de como minha vida havia mudado desde aquele aniversário crucial. As primeiras semanas após o confronto foram difíceis. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens que variavam de súplicas a ameaças. Minha mãe tentou mobilizar a família contra mim, me retratando como a vilã que abandonou a irmã em um momento de necessidade. Alguns acreditaram nela. Outros entraram em contato em particular para dizer que entendiam, até admiravam, minha decisão de quebrar o ciclo. Belly de fato enfrentou despejo, mas não ficou sem teto. No último minuto, ela encontrou uma colega de quarto, outra funcionária do comércio que precisava dividir as despesas. Elas se mudaram para um apartamento menor em uma área menos desejável.
De acordo com Amber, que se tornou meu principal contato com as notícias da família, Belly havia conseguido um emprego em um restaurante de fast food e estava aparecendo regularmente. Minha mãe mal falava comigo. Nossas comunicações se limitavam a trocas curtas durante os feriados importantes. Ela não tinha visitado Chicago, embora eu a tivesse convidado para o Dia de Ação de Graças. Ocupada demais cuidando dos familiares que ainda se importam, foi sua resposta. Meu pai, surpreendentemente, tinha se esforçado mais. Tínhamos tido aquele almoço antes de eu ir embora, uma conversa estranha, mas honesta, na qual ele admitiu ter favorecido Belly por anos. Ela falava mais alto sobre suas necessidades, explicou. E você parecia tão capaz, tão autossuficiente. Acho que todos nós tínhamos isso como certo. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo. Ele tinha visitado Chicago 2 vezes, cada vez se esforçando mais para conhecer a mulher que eu havia me tornado do que a filha que ele havia ignorado. Nosso relacionamento era hesitante, mas estava se recuperando. Encontrei uma terapeuta em Chicago, a doutora Winters, especializada em dinâmica familiar. Nossas sessões semanais me ajudaram a processar anos em que fui a criança esquecida, a responsável, o banco da família. O que você fez não foi apenas se defender, ela me disse. Foi se recusar a permitir uma dinâmica que era prejudicial a todos, incluindo a Belly. Essa perspectiva ajudou a aliviar a culpa que às vezes ainda se insinuava em momentos de tranquilidade. Eu não arruinei a vida da Belly cortando o apoio. Dei a ela a oportunidade de construir a sua própria. Minha vida profissional florescera em Chicago. A promoção trouxera novas responsabilidades que me desafiavam e empolgavam. Fiz amigos entre meus colegas, pessoas que me conheciam apenas como eu era agora, não como a eterna companheira da estrela da família. A campainha do meu apartamento tocou, me tirando dos meus pensamentos. Era Amber, que chegará para sua visita de fim de semana. Tínhamos nos aproximado desde a desavença, encontrando uma na outra o relacionamento de irmãs que nos faltava. Essa vista ainda é uma loucura, disse ela, juntando-se a mim na janela. Melhor decisão da minha vida vir aqui. Concordo na maioria dos dias, respondi com um sorriso. Teve notícias da família ultimamente? Perguntou ela, acomodando-se no meu sofá. Papai ligou ontem. Disse que talvez viesse no Natal. E a Belly? Hesitei. Na verdade, recebi um e-mail dela na semana passada. Primeira comunicação direta em meses. Amber ergueu as sobrancelhas. E foi diferente. Sem acusações, sem exigências. Ela disse que trabalha em período integral há 4 meses. Disse que está fazendo um curso online de contabilidade. Nossa! Uma vida adulta de verdade, disse Amber. Aparentemente, concordei. Ela também disse que estava pensando na nossa conversa daquela noite, sobre como se aproveitou da minha ajuda durante anos. Ela parou antes de se desculpar completamente, mas é um progresso. Progresso, repetiu Amber. Mais tarde naquela noite, depois do jantar com Amber e alguns dos meus novos amigos, sentei-me para responder ao e-mail da Belly. Eu estava pensando nisso há dias, ponderando a minha resposta. Escrevi, Belly, obrigada pelo seu e-mail. Fico feliz em saber que você está trabalhando com firmeza e buscando educação. Esses são passos positivos. O passado não pode ser mudado, mas estou aberta a construir um relacionamento mais saudável daqui para frente, baseado no respeito mútuo em vez da dependência. Disse Alison. Limites curtos e claros, mas uma porta aberta. Parecia certo. Ao clicar em enviar, percebi o quanto eu havia mudado nesses 6 meses. A antiga Alison teria se precipitado a qualquer sinal de reconciliação, retornando a dinâmica disfuncional ao primeiro sinal de melhora. A nova Alison reconheceu que a verdadeira mudança exige tempo, consistência e a manutenção de limites. Aprendi que os relacionamentos familiares, como todos os relacionamentos, precisam ser recíprocos para serem saudáveis, que amor sem respeito não é amor de verdade, que é às vezes a coisa mais carinhosa que você pode fazer por alguém é parar de protegê-lo das consequências de suas escolhas. Mais importante ainda, aprendi que mereço ser celebrado, não apenas pelo que posso dar aos outros, mas por quem eu sou. Meu aniversário de 29 anos se aproximava e, pela primeira vez, eu planejava minha própria comemoração, cercada por pessoas que me enxergavam com clareza e valorizavam minha presença em suas vidas.
A jornada tinha sido dolorosa, mas necessária. Uma dinâmica familiar construída sobre décadas de desequilíbrio não poderia ser consertada da noite para o dia, nem jamais totalmente reparada. Mas eu havia encontrado paz ao criar meu próprio caminho, ao priorizar meu bem-estar depois de anos colocando os outros em primeiro lugar. A neve continuava a cair do lado de fora da minha janela, cobrindo a cidade com uma beleza silenciosa. Pensei em como às vezes precisamos nos afastar do que é familiar para descobrir o que é possível, como quebrar padrões pode ser assustador, mas libertador, como a cura muitas vezes começa não com o perdão, mas com o ato radical de se valorizar o suficiente para dizer chega. Eu ainda estava aprendendo, ainda crescendo, ainda descobrindo os limites desta nova vida. Mas, pela primeira vez, eu estava fazendo isso nos meus próprios termos, livre do peso de ser a filha esquecida, a irmã confiável, o banco da família. E isso valia a pena comemorar. Você já teve que tomar a difícil decisão de priorizar seu próprio bem-estar em detrimento das expectativas da família? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários. Se isso ressoou com você, curta este vídeo e inscreva-se no meu canal para mais histórias sobre como estabelecer limites e encontrar seu valor. Lembre-se de que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é se colocar em primeiro lugar. Obrigada por ouvir, e lembre-se, sua história importa, mesmo quando outros tentam te tirar dela.